A Ordem dos Advogados de Moçambique assinala no corrente mês de setembro 30 anos desde a sua criação, num contexto de maior credibilidade desta classe profissional. Contudo, persistem desafios, como o de ter uma sede à altura e expandir o acesso aos seus serviços. A Ordem dos Advogados de Moçambique realizou nesta semana a 4ª Conferência Nacional de Advocacia. O evento, que teve ricos debates em torno de matérias atuais do direito, coincidiu com as celebrações dos 30 anos da Ordem dos Advogados de Moçambique. Esta instituição não foi feita só por nós advogados, nos diversos mandatos, mas também foi feita por outros atores da administração da justiça, por outras personalidades. E por isso entendemos que era um imperativo categórico reconhecer e valorizar, no contexto destes 30 anos, os esforços e conquistas não apenas dos advogados, mas também de outras individualidades que, pelo seu trabalho e dedicação, têm contribuído com distinção para o fortalecimento da classe e da jovem advocacia moçambicana, do nosso ainda em consolidação Estado de Direito Democrático e de Justiça Social, um dos objetivos fundamentais do nosso Estado. Depois da cerimónia de abertura, dirigida pelo primeiro-ministro Adriano Maliane, o encerramento das comemorações foi marcado por uma gala de premiações e condecorações de figuras emblemáticas e por um espetáculo que juntou música, bailado e representações teatrais sobre a história do Estado do Direito Democrático em Moçambique, narrado de forma divertida, mas didática. Episódios do dia a dia da administração da justiça em Moçambique. A Miramar ouviu renomados advogados sobre o significado dos 30 anos da Ordem e os desafios que a classe profissional enfrenta no atual contexto socioeconômico e político de Moçambique. Para Custódio Duma, Alice Mabota, a advogada e ativista social, é uma figura incontornável na promoção dos direitos humanos. Alice Mabota, com todos os seus erros, foi uma mulher integralmente apaixonada pelos direitos humanos. Era uma pessoa como qualquer uma de nós, com seus vícios. Eu tive a honra de ser recrutada por ele para os direitos humanos no início da década 2000 e conheci a Alice de perto. Não bebia álcool, não fumava cigarros, não fumava ervas e acreditava piamente que com o direito podia melhorar a vida das pessoas. Advogados experientes como Filipe Sitoy consideram que se trata de 30 anos de história. No entanto, há mais por fazer pela consolidação da justiça em Moçambique. Existe uma tentativa de cercear os direitos fundamentais e o mais importante é que a Ordem não perca o seu foco e defenda aqueles que não têm poder, os mais necessitados, os povos humildes de Moçambique e, sobretudo, a nossa democracia. O que é que eu espero? Espero que os órgãos de justiça sejam cada vez mais fortes com os fortes e não aquilo que nós vemos, fortes contra fracos, fracos contra fortes. A especialização num contexto de novas dinâmicas sociais, econômicas e até políticas é um ponto a se ter em conta, segundo refere o comunicador e advogado Ericino de Salema. É uma classe profissional que dá o seu contributo ao Estado de Direito Democrático, é uma classe profissional incontornável na edificação do edifício da justiça, ainda há desafios, precisamos de nos formar continuamente, precisamos de melhorar a formação dos futuros advogados e precisamos de maior rigor do ponto de vista ético e deontológico. Na história da Ordem dos Advogados, quase que sempre, por opção própria, cada bastonário ficou apenas um mandato, apesar dos estatutos permitirem 2 mandatos. É o caso de Flávio Menete, antigo bastonário, que fala da sua contribuição e visão sobre a Ordem. Temos que aceitar perder proventos por 2 motivos.
Primeiro, porque os nossos clientes se apercebem que nós temos cada vez menos tempo para eles. Eles não são distraídos. O segundo, porque as nossas intervenções abrem espaço para nos fecharem algumas portas e fecham. Então, aqueles que estão a pensar em ser bastonários no futuro, tomem isto em conta, percebam os motivos pelos quais nos últimos tempos nenhum bastonário se recandidata à sua própria sucessão, ou melhor, se a recandidatura é a sua sucessão, né? Num país onde a pretensão de atrair investimento estrangeiro e nacional é prioritário para o Estado, ter advogados capacitados, uma mais-valia na visão do advogado Tiago Mendes. Foi relembrar a nossa história, portanto, e a nossa história que já tem hoje 30 anos e que comemoramos todos, recordamos aqueles que lutaram pela nossa independência, pela nossa liberdade, pela nossa capacidade de servir o Estado e como vimos aqui da administração da justiça, mas como vimos temos desafios, portanto, temos que continuar a garantir a igualdade de acesso à justiça, temos que continuar a garantir que todos efetivamente fazem valer os seus direitos, portanto, e temos uma missão e pôr aqui os nossos serviços para a sociedade. Engana-se quem pensa que a advocacia é uma atividade exercida apenas por homens. Rostos femininos despontam como quadros brilhantes e defendem várias causas nos tribunais e não só. É o caso de Lúcia Macuacua, que acredita que hoje há mais união entre os advogados. Estamos a tentar consolidar o Estado de Direito democrático, estamos a tentar igualmente juntar a classe, porque tivemos um momento conturbado, mas o maior desafio era trazer todos os advogados para juntos lutarmos por aquilo que são os direitos e deveres, não é, da nossa classe. Então eu acho que o grande ganho destes 30 anos da Ordem dos Advogados é a luta para a proteção dos direitos de todos os cidadãos. Para além das mulheres jovens advogados, surgem casos tidos como quentes, que antes eram defendidos por causídicos muito mais velhos. O advogado Vítor da Fonseca faz parte dessas estatísticas. O maior desafio é que o Estado de Direito Democrático deve vincar no que diz respeito às prerrogativas dos advogados, como também o acesso à justiça para todos os cidadãos moçambicanos. É por isso que a Ordem dos Advogados de Moçambique criou um Instituto de Assistência Jurídica a pessoas carenciadas, para que todos possamos ter essa assistência jurídica, tendo em conta a repercussão também de 14 de setembro de 1994 para hoje. Não foi fácil, houve vários desafios, mas o maior desafio da Ordem é que as pessoas tenham acesso a essa justiça de forma equitativa. Depois do público ter sido deleitado por brilhantes atuações musicais, teatrais e de dança, seguiu-se ao momento do jantar de gala, onde o bastonário da Ordem dos Advogados anunciou a condecoração de 4 personalidades, algumas delas a título póstumo, com o título de advogado honorífico. O primeiro condecorado a título póstumo foi Rui Baltazar, figura incontornável do direito moçambicano, que, para além de ter sido o primeiro presidente do Conselho Constitucional, ocupou vários cargos de relevo. Ao pódio, subiu a sua neta para receber o galardão em nome de Rui Baltazar. Hoje honra-se a sua memória e o trabalho de toda uma vida. Um reconhecimento que, como família, aceitamos com profunda gratidão. Esta distinção que lhe é concedida pela Ordem dos Advogados reflete os valores pelos quais lutou, nomeadamente a sua crença no papel crítico que os advogados desempenham na defesa da justiça e na proteção dos mais vulneráveis da sociedade. O meu avô dedicou a sua vida à luta pela justiça, não apenas como defensor da independência de Moçambique, mas também como visionário do sistema jurídico descolonializado. Lutou por um sistema jurídico que refletisse os valores e as aspirações da nossa nação, livre das sombras
da colonização. Acreditava que para a nossa nação prosperar verdadeiramente, as nossas leis têm que refletir a nossa identidade, as nossas lutas e as nossas aspirações. Na mesma gala foram galardoados a título póstumo o professor Gilles Sistak, barbaramente assassinado em março de 2015, num crime que até hoje não teve esclarecimento. A família queria agradecer à Ordem por continuar a pensar naquilo que foi o professor Sistak, no trabalho que ele fez, e também dizer que o professor Sistak tanto amou este país, tanto gostou de Moçambique, e por isso isto é muito significativo para a família. Muito obrigado. Foi igualmente galardoado Luís Bernardo Onwana, autor da famosa obra Nós Matamos o Cão Tinhoso. Ainda mal refeito da surpresa que para mim foi o ter sido escolhido para receber esta distinção, que entre nós é atribuída pela primeira vez, quero agradecer as palavras elogiosas que me foram dirigidas. Esta distinção imerecida, que terá a justificá-la principalmente a deferência e a amizade que marcam o meu relacionamento com muitos dos integrantes desta classe profissional, junta-se a elevada honra de o meu nome figurar ao lado da personalidade insigne, da figura verdadeiramente histórica e credora da nossa reverência unânime, como é a do Dr. Rui Baltazar dos Santos Alves. Dentre os galardoados constam ainda Isaac Xande, atual provedor da Justiça, os advogados Teodoto Onwana, antigo ministro da Justiça e constitucionalista de referência, Adelino Muxanga, atual presidente do Tribunal Supremo, Alice Mabota, ativista dos direitos humanos, Maria Leonor Joaquim e Abi Sachs, grande referência na luta contra o apartheid, e Domingos Arouca. Agradecer, em primeiro lugar, à Ordem dos Advogados de Moçambique por esta iniciativa muito bem conseguida e tudo quanto foi dito a favor do Dr. Arouca, escuso-me de acrescentar, seja o que for, porque estaria sempre aquém daquilo que ele merece. A celebração dos 30 anos da Ordem dos Advogados de Moçambique também foi marcada pelo lançamento da revista da Ordem. Esta revista não precisa de evoluir para uma revista eminentemente científica. Não há razão para isso. Esta continua, eventualmente, esta será publicada de 2 em 2 anos e a outra também de 2 em 2 anos. Então vamos evoluir sem necessariamente eliminar. É a nossa revista da Ordem dos Advogados de Moçambique. Convido também outros atores da Administração da Justiça a escrever. O nosso estatuto editorial permite que os magistrados, quer do Ministério Público, quer os judiciais, quer a jurisdição administrativa e todas as outras também possam escrever. Entre conquistas e desafios, a história vivida pela Ordem dos Advogados ao longo dos últimos 30 anos cruza-se muitas vezes com batalhas campais travadas, com o intuito único de fazer prevalecer Moçambique como um Estado de direito democrático onde as instituições funcionam e ninguém está acima da lei.